Será que é possível perdoar um assassinato? Será que o crime maior e indefensável pode ser justificado à luz de constantes golpes contra o orgulho e o ego de uma pessoa acima de qualquer suspeita? Esses são alguns dos questionamentos que permeiam a mente de qualquer um que já leu Em Águas Profundas, de Patricia Wigg-Smith. Esse dramático livro eu ganhei de brinde da editora Intrínseca ao comprar outros livros e confesso que no início o tema me assustou muito e nada me agradou. Porém eu não costumo dispensar leituras, independente do que seja, e coloquei em minha sequência de leituras. Essa obra foi lançada em 1957 por uma das maiores autoras de suspense policial e drama psicológico de todos os tempos. Em Águas Profundas conta a história do casal Victor e Melinda Van Allen, que vivem uma vida confortável em um subúrbio nos arredores de Nova York. Apesar de não nutrirem mais nenhum sentimento um pelo outro, para ambos, o divórcio é algo impensável, seja pela filha, pela estabilidade financeira ou pelo ego ferido. Como uma forma de evitar o divórcio, Vic aceita que Melinda saia com bem quem entender. Tudo muda quando Vic, tentando afugentar o mais recente affair da esposa, inventa que assassinou um dos casos anteriores da mulher. A brincadeira acaba fugindo do controle, ganhando os contornos cada vez mais sombrios. Assim como todo drama psicológico com áreas de suspense, Em Águas Profundas é uma obra que se sustenta basicamente em seus diálogos afiados e divagações. Ou seja, quem prefere tramas mais aceleradas e repletas de ação, facilmente achará o livro monótono. Essa obra não segue moldes tradicionais dos mistérios policiais. Aqui não há dúvidas sobre quem cometeu os crimes e a autora está muito mais preocupada em dissecar as relações e vulnerabilidades de seus personagens do que em guardar segredos. Apesar de ser escrito em terceira pessoa, Em Águas Profundas assume um lado óbvio, o de Victor. Se fosse um reality show, as câmeras estariam sobre ele, seguindo Vic, enquanto Melinda permanece nos pontos cegos. Sobre ela só sabemos o que é pensado por Victor e dito por outros personagens, que é uma mulher sem grande profundidade intelectual, impulsiva, uma esposa e mãe negligente. Os casos de Melinda não são segredos para ninguém, e os olhares constrangidos que ela recebe dos amigos do casal são o suficiente para que vejamos como uma pessoa de caráter duvidoso e digna de pena. Victor é visto por um olhar bem mais gentil. Ele é amável com os amigos, uma ótima companhia em festas, cuida da casa e da filha, enquanto a esposa está mais preocupada com seus amantes e aceita as traições. Ao mesmo tempo em que é visto como um coitado, Vic também é considerado um homem apaixonado, que espera pacientemente essa fase rebelde de Melinda passar para que os dois possam ter uma vida feliz juntos. No entanto, o livro também mostra doses do que se passa na cabeça de Victor. É por meio dos seus pensamentos que percebemos que o homem não nutre nenhum amor pela mulher. Pelo contrário, conforme a história vai ganhando contornos cada vez mais sinistros, o protagonista se anima com a infelicidade da esposa. Em Águas Profundas, coloca o leitor em um conflito moral. Victor passa boa parte sendo humilhado pela esposa até o momento em que explode e comete um crime. Apesar de não ter agido de caso pensado, ele não tem nenhum ressentimento ou medo em relação ao ato. Ao invés disso, sente-se cada vez mais confiante e de bem consigo mesmo. De forma íntima, Wigg-Smith apresenta ao leitor o nascimento de um psicopata. Só que, no momento em que Victor é realmente exposto, o leitor já comprou a sua narrativa e está do seu lado. O crime, então, se torna apenas um acidente de percurso. Victor pode ser ruim, mas foi provocado. De repente começa-se a relativizar o pior dos crimes, enquanto demonizamos o adultério, a humilhação e o ego ferido. Confesso que isso me pegou bastante e me senti muito angustiado com tudo que Victor estava vivendo e passando e comecei a dar todas as razões para ele. Em Águas Profundas, vai até as últimas consequências para levar o leitor a torcer pelo vilão e perceber se desenvolvendo empatia por alguém como ele é um sentimento extremamente desconfortável. O livro de Wigg-Smith cria um pacto profundo entre leitor e vilão, ao mesmo tempo em que discute temas atemporais, como o adultério e os relacionamentos despencados. Enquanto internaliza os sentimentos mais cruéis do seu protagonista, a obra coloca o leitor em uma situação delicada, o obrigando a confrontar suas próprias contradições. Por isso, a leitura é para lá de interessante.
Espero que curta mais essa resenha e nos vemos na próxima história.